O cinema de gênero sempre foi algo meio complicado no Brasil, o que não é algo ruim. Gêneros são essencialmente um limite, uma série de convenções e características específicas, ao qual um filme se adequa, normalmente para apelar a um nicho. É por isso que os filmes de gênero também são associados com um mercado amplo, com a máquina como Hollywood produzindo filmes em grandes quantidades, os diferentes gêneros existindo para atrair públicos diferentes. No entanto, vários dos principais filmes do cinema brasileiro não se encaixam em nenhum gênero especificamente, tendo elementos de vários ou se encaixando em alguns rótulos mais amplos, como os dramas e as comédias. Por outro lado, ocorrem-se experiências com gêneros mais específicos, como a ficção científica, o faroeste, ou filmes de cangaço, os filmes de ação. Esses casos, no entanto, são mais raros, nem sempre tendo um público grande ou sendo grandes sucessos de crítica, o que também dificulta a consolidação desses gêneros. No entanto, um deles foge à regra. E se vamos falar de terror no Brasil, tem que falar de Zé do Caixão. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. O primeiro filme brasileiro considerado propriamente de terror é o A Meia-Noite Levarei Sua Alma, do José Mojica Marins, ou como passou a ser conhecido, Zé do Caixão. Esse era o nome do seu personagem, que José Mojica interpretou tanto na Meia-Noite Levarei Sua Alma, quanto em vários dos filmes que ele viria a fazer. O filme, feito em 1964, foi um grande sucesso de público, tendo uma recepção variada na crítica, com alguns considerando José um amador e outros um gênio. José Mojica não tinha uma formação cinematográfica tradicional. Seu pai era gerente de um cinema em São Paulo, e se aproveitando disso, desde criança, José Mojica assistiu a diversos filmes de graça, tirando deles conhecimentos que usou para produzir os filmes, que ele dirigia de maneira muito mais instintiva, sem ter tanto conhecimento técnico. Talvez por isso seus filmes sejam tão experimentais, usando de uma linguagem que quebrava com as convenções da época, com quebras da quarta parede, monólogos extensos, reflexivos e existencialistas, efeitos especiais experimentais e muito bem feitos, fotografia, montagem, planos e sequências criativíssimos que iam contra as convenções tradicionais hollywoodianas com a sua experimentação, uso de imagens grotescas com violência gráfica e em algumas das suas obras posteriores, nudez explícita, ambos muito mais explícitas do que nos filmes internacionais da época. A narrativa tem como personagem principal o vilão, que por mais sádico e sanguinário que seja, era um personagem complexo, de motivações complexas, o que já quebrava com as convenções de como fazer vilões, além, é claro, de ser um filme muito brasileiro, muito subversivo quanto às tradições da época. O próprio Zé do Caixão atacando a religiosidade brasileira, fazendo piada dela, além de fazer um trabalho na fotografia de sempre ter símbolos cristãos em momentos de, pecado, para deixar o filme ainda mais provocativo. Essas características viraram o estilo do José Mojica, a mistura de um exploitation experimental abordando temas existencialistas, o que persistiu nos seus filmes posteriores, com uma diferença sendo a temática da sexualidade, os fetiches, as taras e o desejo, que viria a estar presente em grandes partes das suas obras posteriores. José Mojica passou a ser considerado um dos grandes cineastas brasileiros, sendo reconhecido dentro e fora do Brasil, o pai do terror brasileiro. A Meia-Noite Levarei Sua Alma sendo seu filme mais importante. A sua última obra foi o curto Coração das Trevas, de 2017. Ele infelizmente morreu em janeiro deste ano, mas tendo deixado um grande legado para trás. A beleza do horror brasileiro é não se preocupar em imitar. Essa é uma frase do crítico Carlos Primati, e ela se aplica tanto aos primeiros filmes do gênero quanto aos mais recentes. Ao longo dos anos, os filmes de terror brasileiro nunca deixaram de brincar com as convenções do gênero e as possibilidades do formato, o que deu origem a subgêneros propriamente brasileiros,
como Experimentalismo de Grude, do final dos anos 60 e 70, protagonizado por nomes da boca do lixo, como Eliseu Visconti e Ivan Cardoso, além do próprio José Mojica e com o envolvimento de figuras como Rogério Sganzerla e o Júlio Bressani. Há também as pornochanchadas de horror, também saídas da boca do lixo, nessa época, sendo menos experimentais e mais exploitation, misturando o terror com um gênero propriamente brasileiro. Depois vieram as comédias paródias de filmes de terror, nos anos 70 e 80, e depois os filmes de terror do cinema de retomada, um horror mais tradicional, explícito e comercial. Hoje em dia, ou pelo menos antes da pandemia, a produção de filmes de terror brasileiro estava a mil, e com a grande quantidade de filmes, veio também uma grande variedade. De certa maneira, no cenário atual, todos os gêneros de antes coexistem. Nesse contexto, surgiram recentemente filmes como A Noite Amarela, um filme de terror existencialista, O Clube dos Canibais, uma pornochanchada de terror, O Fim da Picada, um filme não tão recente, porém experimental, Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, um filme de terror, comédia, uma paródia de qualidade questionável, Morto Não Fala, um filme de terror mais convencional, comercial, mas ainda muito brasileiro, O Animal Cordial, um filme de terror psicológico, que usa do gênero para comentar em algumas questões sociais, As Boas Maneiras, um filme de drama, romance, fantasia, musical e terror. E foi esse último que mais chamou a atenção. Eu precisava assistir e descobrir como funcionava mesclar tantos gêneros ao mesmo tempo. Foi assim que eu descobri o trabalho da Juliana Rojas, uma cineasta cuja obra, voltada para o terror, era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto no gênero. Juliana Rojas é uma cineasta paulista que dirigiu 3 longas, 2 deles com co-direção do Marco Dutra. Foram esses o Trabalhar Cansa, Sinfonia da Necrópole e As Boas Maneiras. O que se destaca no trabalho dela é novamente a criatividade e a liberdade com que ela aborda o tema. No seu primeiro longa, O Trabalhar Cansa, apesar de ser um filme de terror, ele tem muito pouco associado com o gênero. O filme não é sobre monstros ou assassinos, mas sobre o mercado de trabalho brasileiro e as relações de classe, tudo sob o filtro do terror. A atmosfera pesada, sombria e sinistra do filme é usada em serviço de uma crítica social, uma combinação muito doida, mas que encaixa perfeitamente, além de ser uma abordagem muito única. É interessante como a diretora usa o terror não como algo para o filme se estruturar ao redor, mas uma camada sempre presente, não estando lá apenas por estar, mas muitas vezes para ressignificar as cenas e os dilemas do filme. E falando em ter o terror como uma camada complementar, a Sinfonia da Necrópole tem muito disso. Não é nem um filme de terror, é realmente um musical e uma comédia romântica. Mas é interessante que mesmo nesse contexto, a Rojas decide enfiar o terror no meio, as suas imagens e seus temas recorrentes. Ainda não é a mistura doida de terror e musical que As Boas Maneiras iria ser, mas é o início do diálogo entre os dois gêneros. Como o filme se passa no cemitério, com o direito a morto voltando à vida e assombrando os personagens, cria-se uma relação interessante entre isso e o espírito mais leve do filme. Não uma relação de contrastes, ou uma dualidade necessariamente opositória, mas uma harmonia entre esses aspectos do filme, que encaixam de maneira extremamente natural. O que nos leva às Boas Maneiras, o filme mais recente da diretora. Diferente da Sincronia da Necrópole, o filme possui um clima sombrio, pesado, a qual agora as sequências musicais se adequam. Ele retoma os temas de conflito de classes, com o filtro do terror por cima, intermediado por um romance e por sequências musicais, que fazem do filme quase uma síntese das escolhas criativas dos outros dois. Tudo isso para contar uma história única, que poderia ter ficado atrelada a um gênero ou outro, mas ao invés disso, usa de aspectos muito específicos de vários gêneros diferentes. O que Mojica e Rojas têm em comum é essa capacidade de usar o terror dessa maneira. Ao invés do gênero ser um limitante para o filme, ele se torna uma ferramenta, ele é subvertido e brinca-se com ele para atingir os resultados mais interessantes. Uma experiência realmente sem igual. E felizmente tem mais gente como esses dois aqui no Brasil, fazendo algo único. O terror brasileiro é o melhor do mundo.